Amém. Salve os irmãos, mais uma vez, com a graça e a paz do Senhor. Amém. Essa manhã, um pouquinho mais fria. Estava só pelo inverno, né? Tem os irmãos aí que gostam de fugir do inverno, né? Eu gosto do inverno. Amados, eu peço que os irmãos abram suas Bíblias, lá na primeira carta de João. Primeira epístola de João. Mantenha a Bíblia aberta, a palavra de Deus aberta, que a gente vai lendo e os irmãos vão conferindo durante o sermão. Amados, com a graça de Deus, hoje eu quero iniciar a exposição então na primeira epístola de João. Como todo livro que se inicia, um sermão, é muito importante para o pregador e para a igreja eles conhecerem o pano de fundo, o contexto no qual a carta foi escrita, para que depois, com esse conhecimento, a gente consiga então, ancorados nessas verdades, aplicar princípios para a nossa vida, sem forçar o texto, sem aplicar um princípio que a gente não encontra no texto. Então isso é muito importante. E eu quero fazer isso essa manhã, antes mesmo da gente entrar no texto do sermão. Eu quero apresentar aos irmãos uma visão geral da primeira carta de João, para nos localizarmos nesse texto, no contexto. E é muito importante que você tenha isso em mente no decorrer da leitura das cartas. Então, eu vou falar um pouquinho sobre essa epístola, a primeira epístola de João. A maioria dos estudiosos, eles concordam que ela foi escrita depois do Evangelho de João, lá pelo ano de 80 a 85 depois de Cristo. E nessa época que o apóstolo João ele já era bem velhinho, e ele escreveu essa primeira carta. Então, o texto original da carta não contém o nome do autor. Porém, com as evidências externas e evidências internas no texto, que eu já vou apresentar aos irmãos, a gente pode ter a certeza que essa carta é de autoria do apóstolo João. Como evidências externas, a gente tem registros já no início do segundo século, que Policarpo, que foi foi discípulo do apóstolo João, ele mesmo citou essa carta quando ele escreveu aos Filipenses. Mais tarde, os pais da igreja também eles utilizaram essa carta como sendo de autoria joanina. Então, são evidências externas muito fortes. Como evidências internas de que essa carta é do apóstolo João, a gente pode ver que o autor aqui ele se apresenta como uma testemunha imediata de Jesus Cristo na Terra. Ele foi testemunha dos ensinos do próprio Cristo. E outra evidência interna são as ligações muito íntimas, a gente vai ver isso no decorrer da carta, as ligações muito íntimas com essa carta, com o Evangelho de João, principalmente no discurso do cenáculo. E vamos entender um pouquinho a ocasião em que essa carta foi escrita. A igreja a quem o apóstolo escreveu essa carta, ela estava sendo atacada por uma forma de ensino que estava negando a encarnação de Jesus Cristo. E essa falsa doutrina era uma forma inicial ainda de gnosticismo. E o que é isso? O gnosticismo ele não é uma religião, ele não é um sistema religioso, ele é uma filosofia da religião. E a premissa deles, eles partem do pensamento de que a matéria é má, mas o espírito é bom. Portanto, as duas coisas não podem permanecer junto, numa relação duradoura, mútua. E para eles a salvação, ela consiste em você então conseguir fugir do domínio da matéria, que é má, e partir para o domínio do espírito. E como você faz isso? Através de buscar o conhecimento. Quanto mais conhecimento você adquire, você sai do campo da matéria, você alcança o conhecimento divino, o conhecimento celestial da verdade, e enfim, você consegue ser salvo. E na época de João, então, os gnósticos, vamos chamar eles assim, eles perguntavam como é possível um espírito infinito, um espírito puro, um espírito santo, que é chamado de Deus,
está relacionado com o corpo que é matéria, com o corpo que é corrupto, com o corpo, com a matéria que é má. E para responder essa pergunta, para responder essa questão, eles tinham duas respostas para isso, eles tinham duas soluções. A primeira, ou Cristo não era realmente humano, era uma das opções, né, das linhas de pensamento deles, ou Cristo não era humano, ele só aparentava ser humano, e o nome dessa doutrina, desse pensamento, é chamado de docetismo, e isso fazia de Jesus Cristo um mero fantasma. Jesus era como se fosse um fantasma. Ele foi uma ilusão que surgia diante dos homens, mas Jesus Cristo, o homem, na verdade não existiu. Essa era a primeira resposta deles. E a segunda linha de pensamento era que o Espírito de Cristo não habitou verdadeiramente no Jesus humano. E na verdade o Espírito de Cristo, ele deixou o Jesus humano um pouco antes dele morrer na cruz do Calvário. E o nome dessa heresia, chamada de Cerinthianismo, ela transformava Jesus Cristo numa contradição ambulante, porque era impossível você saber se quem estava falando naquele momento era Jesus Cristo homem ou o Cristo divino. Então o que estava acontecendo, meus irmãos, é que as pessoas, elas estavam negando que Jesus Cristo tivesse vindo como verdadeiramente homem e ao mesmo tempo como verdadeiramente Deus. E falsas doutrinas acontecem ainda hoje. A gente tem várias. E talvez não como um ensino gnóstico aqui da época de João, mas em outras áreas da nossa vida, e é muito sutil. É um exemplo que às vezes a gente está em casa, você está em casa, assistindo televisão com a sua família, e você lá tem um cara na televisão que tem uma Bíblia e ele fala de Jesus, né, você acha que às vezes ele é legal porque ele está falando de Jesus e tem uma Bíblia, mas ao mesmo tempo ele começa a falar outras coisas legais, segundo ele, que podem caminhar junto com a nossa fé, que podem caminhar junto com as práticas cristãs, só que são coisas que a gente não encontra na palavra de Deus. E com isso a fé, né, a Bíblia, que é a nossa única regra de fé e prática, vai ficando um pouquinho de lado e a gente começa a agregar outras coisas, outros conhecimentos. E era isso que estava acontecendo na igreja para quem o apóstolo João escreve. Doutrinas, costumes, conversas estranhas à palavra do Senhor estavam ganhando espaço dentro da igreja. E em resposta a isso, então, logo no início da epístola, já no versículo 1, no capítulo 1, do verso 1, João afirma que o Cristo que ele pregava não era uma ilusão, não era uma contradição ambulante. O Cristo que ele pregava era um Cristo audível, era um Cristo visível e era um Cristo tangível. Lá no capítulo 2, verso 2, ele vai dizer ainda que quem nega o Pai e o Filho é o anticristo, capítulo 2, versículo 22. E no capítulo 4, verso 2 e 3, ele vai declarar que todo espírito que não confessa que Cristo veio em carne não é de Deus. Então aqui João já está batendo de frente com aqueles falsos ensinos. Meus irmãos, como resultado daquele falso ensino, os leitores de João, eles estavam numa condição espiritual sofrível, eles estavam sofrendo, eles estavam demonstrando uma forte tendência ao pecado, ao mundanismo, porque afinal de contas, qual era o pensamento que estava invadindo a igreja? Era de que a carne, né, a matéria é má, e o espírito é bom. Então não importa muito o que você faça com o corpo, né, porque o corpo é mau. Então eles tinham uma tendência ao pecado, ao mundanismo. Havia uma falta de amor muito grande entre os irmãos, tanto que no capítulo 2, do verso 7 ao capítulo 3, verso 24, João vai falar sobre isso. Ele vai falar sobre o amor. Meus irmãos, e tudo isso, num contexto da igreja local, muitos já haviam perdido a certeza da salvação. Haviam perdido. Tudo isso por causa do quê? De falsos ensinos. Falsos ensinos. Meus irmãos, falsos ensinos, eles destroem a alegria de uma igreja. Não importa se é da época de João, não importa se é hoje, falsos ensinos destroem a alegria de uma igreja, eles destroem a comunhão de uma igreja. Por isso nós precisamos estar muito atentos
ao que é falado dentro da igreja, ao que é espalhado, ao que nós recebemos. Falsos ensinos destroem a alegria de uma igreja. Propósito da carta. A gente pode identificar alguns propósitos, além do combate às falsas doutrinas, é claro, durante a leitura dessa carta. No terceiro versículo do capítulo 1, nós já podemos ver um dos propósitos dessa carta, que era promover a genuína comunhão. Promover a genuína comunhão cristã, baseada em quê? Na comida? Não. Era genuína comunhão baseada no correto conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. Sem esse conhecimento correto, meus irmãos, não há comunhão legítima. No verso 4, nós vemos outra intenção, a intenção de João, em promover uma verdadeira alegria entre aqueles que iriam ler ou ouvir essa carta. Lá no capítulo 2, verso 1, nós encontramos mais um objetivo, que era impedir que os crentes continuassem pecando. Ele fala: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. É um dos motivos dele ter escrito essa carta. Do capítulo 1 ao capítulo 2, verso 27, João vai estar dizendo então que Deus, ele é luz. E quando João diz que Deus é luz, ele vai estabelecer padrões claros para a comunhão com Deus. E ele vai dizer, o raciocínio de João é: se Deus é luz, aqueles que praticam deliberadamente o pecado não possuem comunhão com Deus, porque eles estão em trevas. E porque o pecado não tem nada a ver, não possui comunhão, é incompatível com a natureza de Deus. João também ele vai apresentar o lado positivo da comunhão com Deus, que deve ser obediência aos mandamentos de Jesus Cristo, dos quais ele vai apresentar aqui muito claro para nós: o amor pelos irmãos é o principal. O amor pelos irmãos é um dos sinais, das marcas de que você é realmente salvo. É o amor pelos irmãos. E por fim, no capítulo 5, verso 13, João quer que seus leitores tivessem a certeza da salvação que eles possuíam. O apóstolo ele vai propor algumas provas. Durante toda a carta, ele vai propor algumas provas, mediante as quais os ouvintes originais da carta eles poderiam ter a certeza, alcançar essa certeza da salvação. E nós também, irmãos, nós podemos ter essa certeza. Tenho certeza que se eu perguntar para qualquer um de vocês, ou para qualquer batista, ou para qualquer cristão genuíno, não sei se genuíno, mas para qualquer cristão, e ele dizer: tem certeza da salvação? Ele vai dizer: sim, eu tenho. Mas ele sabe isso teoricamente. Porque eu fui salvo uma vez, e sempre salvo. A gente sabe isso de cor quase. Mas João aqui ele vai aplicar provas práticas. Ele vai dizer: você é salvo de uma vez por todas? Sim. Então vamos ver como é que está a prática na tua vida. Vamos ver se você é realmente salvo. O propósito dessa carta hoje é, através do verdadeiro conhecimento de Deus, nos conduzir à verdadeira comunhão e fazer com que tenhamos certeza da nossa salvação por meio de provas práticas da nossa conduta. Irmãos, permitindo Deus, daqui a algumas semanas eu vou terminar a exposição dessa carta. E talvez eu possa terminar a exposição dessa carta com você tendo uma experiência dela emocionante, com a certeza, mais uma vez, da tua salvação. Talvez você seja confrontado com a verdade de que você ainda não foi salvo. E você precisará de arrependimento, de conversão genuína. Mas, independente de qual seja a tua experiência com a palavra, sendo confrontado pela palavra, eu tenho certeza que ao final dessa carta, você será imensamente abençoado, a nossa igreja vai ser imensamente abençoada, e ao final restará entre nós uma maior comunhão, uma maior alegria, para a glória de Deus e para o bem do seu povo. Amém? Amém. Prontos para serem confrontados a conhecer Deus melhor, conhecimento de Jesus Cristo, prontos para serem confrontados no seu modo de viver, no seu modo de pensar, prontos para viver, talvez, surpresas durante a leitura dessa carta, e ela nos apresenta algumas surpresas.
Amém? Amém. Então, vamos para o texto dessa manhã. Eu vou ler do capítulo 1, verso 1 ao verso 4. É a primeira parte, A primeira parte dessa carta. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Palavra de Deus. Oramos mais uma vez, irmãos. Senhor, pedimos ao Pai esta manhã, por mais uma vez, ó Deus, derramar da Tua graça sobre nós, iluminando nossa mente do conhecimento da Tua Palavra. E peço, Senhor, para que, apesar, Senhor, das minhas debilidades, fraquezas, limitações, que a Tua graça, Pai, supere tudo isso em mim e que a Tua igreja seja abençoada, Pai, por Tua Palavra. Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, meditar em quem é Jesus, na pessoa de Jesus Cristo, na obra de Jesus Cristo, deveria ser um exercício normal e diário para todo cristão. Essa meditação, meus irmãos, ela vai nos levar a amar cada vez mais aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Amar cada vez mais o nosso Senhor. Meus irmãos, quando nós meditamos na pessoa de Jesus Cristo, na preciosidade que nós encontramos no seu conhecimento, nós perceberemos a glória indizível que permeia todo esse conhecimento a respeito de Jesus Cristo. E esse é um exercício, meus irmãos, que ele nos abraça e ele nos leva das coisas terrenas e transporta a nossa mente para coisas celestiais, para as coisas eternas. Tudo isso quando meditamos na pessoa de Jesus Cristo. E o apóstolo João agora ele vai nos falar a respeito da vida real, vida de verdade. Eu não sei o que você entende por vida real, vida de verdade, mas João está falando que a única vida que é real, que é verdadeira, a única vida é Jesus Cristo. Não há vida fora dele. Então, se hoje você ainda não se rendeu completamente ao senhorio de Jesus Cristo, você ainda não viveu, você não sabe o que é viver. Por mais que você possa ter tido alegrias passageiras, você não sabe o que é vida, você não sabe o que é viver. Mas a boa notícia é que você pode, a partir de hoje, ter acesso a essa vida. Ela está disponível a todos. João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é disso que João está falando. Versículo 1, João vai dizer o que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. E aqui João ele já inicia sua carta comunicando aos seus leitores, a despeito de toda a falsa doutrina que estava sendo pregada diante deles, que eles deveriam resistir e permanecer firmes na mensagem que eles ouviram de João e dos demais apóstolos. O apóstolo está dizendo que eles tiveram uma experiência pessoal com esse Jesus. Ele não era um fantasma, ele não era uma ilusão. Não, ele era real. Eu imagino o apóstolo João já velhinho, escrevendo essa carta como se estivesse dizendo: olha, os nossos próprios olhos viram, nós andamos com ele. Imagine a experiência que João teve com Jesus enquanto caminhou ao seu lado. E eu fico imaginando quantas conversas eles tiveram. Eles faziam quase tudo juntos. Sabe quando você chega na casa de um irmão, que você gosta de conversar sobre a palavra de Deus, e às vezes você vai até virando a noite, aquela conversa gostosa, aquelas gargalhadas no meio da noite,
Provavelmente João teve muitas conversas dessa com Jesus. E o velho João ele está dizendo, olha, os nossos olhos viram, nós estivemos com ele, nós comemos com ele, nós caminhamos do lado dele, nós ouvimos as suas palavras. E mais, as nossas mãos apalparam aquele que era o verbo da vida. Ele não era fantasma, ele era de carne e osso. E ao mesmo tempo ele era a verdadeira vida. E nesse primeiro verso, meus irmãos, a gente pode facilmente fazer um paralelo com Gênesis 1 e com o Evangelho de João, capítulo 1, do verso 1 a 5, onde João ele escreve, também no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não puderam prevalecer contra ela. Meus irmãos, esse verso aqui, no verso 1, João ele está falando também da pré-existência de Jesus Cristo. Ou seja, antes que o tempo existisse, antes da eternidade existir, Jesus já era. Ele estava com Deus, ele era Deus. Não se engane, meus irmãos, a obra de Jesus Cristo, a vida de Jesus Cristo, a obra dele não começou com ele aqui na terra como homem. Ela iniciou antes da origem de todas as coisas. Ou melhor, não teve um início. A obra dele sim, a obra dele teve um início aqui. Como homem, como carne. Eu acho interessante quando eu faço o catecismo, os adultos, às vezes as crianças perguntam, pastor, quem criou Deus? Quem criou Jesus? E eu já começo dizendo, olha, é um negócio que não vai caber muito na tua cabecinha não, nem na nossa cabe. Ele nunca criou, ele sempre existiu, ele sempre foi. Esse, meus irmãos, é o início de carta, esse primeiro versículo, deveria servir para nos deixar boquiabertos com a profundidade do que está escrito aqui. Porque é uma realidade que vai além das paredes da nossa mente, além das paredes do nosso pensamento. João vai nos dizer que a vida estava nele, Jesus. Ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você sabe o que é a vida de verdade? A Bíblia nos responde, é Jesus. É Jesus. Ele disse, João, no capítulo 5, verso 12, diz, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. A boa notícia é que a vida está disponível a todos os homens. A todos os homens. João está aqui dizendo, meus irmãos, que Jesus não era uma filosofia. Porque filosofia, ela precisa ser criada por alguém. Aí é uma filosofia. Mas Jesus sempre existiu. Ele nunca foi criado. E Ele é a vida. Verso 2. E a vida se manifestou a nós e nós a temos visto. E dela damos testemunho e vós anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. A gente aprendeu aqui nas semanas anteriores que Deus ele se revela ao homem. Lá no Salmo 19, vai falar sobre a revelação geral do Senhor, a revelação especial. Romanos capítulo 1, verso 18, diz que todo homem tem conhecimento da existência de Deus, mas que ao invés de reconhecer esse Deus e adorar esse Deus, ele prefere suprimir esse conhecimento com a injustiça, com a mentira, e ele decide obstinadamente suprimir esse conhecimento e colocar no lugar da verdade um outro Deus, ou a falsa ciência, ou algum ídolo, e ele diz, e ele se convence de uma mentira. Que mentira é essa? Deus não existe. E às vezes, meus irmãos, essa mentira também pode ser uma falsa religião cristã, professada por alguns. Mas Jesus Cristo, Ele é a revelação de Deus aos homens.
O próprio Cristo é a palavra de Deus encarnada. João nos diz: nós damos testemunho e anunciamos a vida eterna a vocês. E meus irmãos, desde então, assim a Igreja do Senhor continua até os nossos dias. Nós anunciamos a revelação de Deus, Jesus Cristo. É isso que a Igreja faz. O apóstolo Jesus Cristo, ele era uma pessoa tão real e tão empolgante para João e para aqueles que o seguiam. Isso porque eles creram. E ao crer, eles receberam a verdadeira vida, a vida eterna. E João tinha essa certeza que fazia parte da família de Deus, porque a vida havia se manifestado a eles e eles creram verdadeiramente. Eles creram sem reservas, ele tinha certeza de ser filho de Deus. E todos nós, meus irmãos, podemos ter essa certeza. Todos nós, no que formos caminhando na leitura da carta, vamos ver que João nos dá algumas características que, se forem encontradas em nossas vidas, poderão realmente nos dar certeza de que somos realmente salvos, que somos filhos de Deus. Como no capítulo 3, verso 9, João diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. O crente, depois de salvo, ele peca? Peca, irmãos. Mas esse pecado é um acidente no nosso percurso. Nós não vivemos obstinadamente na prática do pecado. E se vivemos, João já responde: você não é filho de Deus. No capítulo 4, veremos que os filhos de Deus amam uns aos outros. Não interessa quanto tempo você tem de igreja. Não interessa quanto tempo você tem de convertido, nem se você frequentava uma igreja ou não. Cada um de nós deve perguntar essa manhã: eu sou verdadeiramente um filho de Deus? Ou eu sou somente um cristão professo? Se você não for um filho de Deus, a Bíblia é bem clara: você é um filho do diabo. É um filho do diabo. Um filho do diabo é um cristão falso que age como se fosse salvo. Se você ler o Evangelho de João, no capítulo 8, Jesus disse aos fariseus, os religiosos: olha, vós sois do diabo, que é o pai de vocês. Os cristãos falsos, meus irmãos, eles são como uma nota de dinheiro falsificada. Às vezes você não sabe que tem ela, e você utiliza ela para fazer suas compras e passa. Aí o dono do mercado utiliza a mesma nota para pagar os seus fornecedores e passa. E o fornecedor, ele vai lá, junta todas as notas para fazer o depósito bancário, ele chega no banco e o caixa do banco diz: olha, sinto muito, mas essa nota ela é falsa e ela é rejeitada. Mas, irmãos, assim acontecerá com todo cristão falso. Ele pode até fazer muitas coisas e prestar para algumas coisas durante um bom tempo, mas no final, meus irmãos, no dia do julgamento, ele vai ser rejeitado. Que resposta você pode dar essa manhã à pergunta: sou verdadeiramente um cristão? Você é um cristão? João vai nos dar algumas provas a respeito disso. Mas agora percebam comigo o senso de unidade, de preocupação de João para com os leitores da carta. Verso 3. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. João sabe que ele, os apóstolos e os discípulos que viram, ouviram e tocaram no Senhor Jesus Cristo, têm uma missão. Ele sabe da missão que eles têm. E João diz que, na verdade, a vida que eles receberam, eles também compartilharam. Mas e por que eles compartilharam isso, meus irmãos? Essa é a pergunta. Por quê? Em primeiro lugar, por causa do perdão dos pecados. Meus irmãos, uma vez que nós experimentamos o perdão
dos nossos pecados. Como nós podemos deixar que os homens caminhem para o inferno sem nos colocarmos na frente deles e anunciar as verdades do Senhor? Anunciar a mensagem que livra homens pecadores do inferno. Os pecados dos homens fazem separação entre Deus e eles. E você só pode ser perdoado dos seus pecados e ter acesso a Deus através de uma entrega completa a Jesus Cristo. Nós sabemos disso. Como nós podemos deixar homens caminharem ao inferno sem nos colocarmos diante do seu caminho? Mas o motivo de João compartilhar essa verdade não é só para o perdão dos pecados, mas é porque a mensagem do Evangelho também une aqueles que a recebem. João escreveu para que vocês tenham comunhão conosco. Através da mensagem do Evangelho, meus irmãos, nós temos comunhão com o apóstolo João, com Paulo, com os discípulos do Senhor. Temos comunhão, vamos mais para o passado, temos comunhão com Abraão, com Isaac, com Jacó. Nós temos comunhão com as outras igrejas do Senhor que estão espalhadas hoje. Nós temos comunhão com os santos do Senhor que viveram em todas as épocas, em todos os lugares. Temos comunhão uns com os outros. Meus irmãos, isso é importante porque mais adiante na carta de João, ele vai nos mostrar que uma das provas de que somos realmente salvos é a nossa comunhão. É o amor que temos uns pelos outros. Se você não apresenta isso na sua vida, preocupe-se, porque talvez você nem salvo seja. Mas a comunhão que João fala aqui não termina na comunhão de uns com os outros apenas. Ela tem a sua máxima expressão na comunhão que temos com Deus Pai e com seu Filho Jesus Cristo. É isso que João está colocando aqui. Vamos pensar um pouquinho a respeito dessa palavra comunhão. Comunhão significa ter em comum. Significa ter algo em comum, algo que nos une, que nos faz amar, estar junto o tempo todo. Isso é ter comunhão. É algo incomum. Meus irmãos, vamos pensar na raça humana. Toda raça humana sem Cristo tem algo em comum. Eles todos estão debaixo do pecado. A Bíblia diz que todos pecaram, que não há nenhum que seja bom, não há ninguém que faça o bem. Todos estão separados de Deus por causa dos pecados e a ira de Deus permanece sobre eles. Eles têm tudo em comum, uns com os outros, mas não tem nada em comum com Deus, ou seja, não tem comunhão. Não podem ter comunhão. Para resolver esse problema, Deus então ele envia Jesus Cristo. E ele não envia Jesus Cristo como um espírito. Ele não envia Jesus Cristo como um fantasma. Ao enviar Jesus Cristo, Deus ele está ao mesmo tempo se identificando conosco. Porque Jesus Cristo era Deus e ele veio em carne, assim como nós. Então, mediante Jesus Cristo e a natureza humana de Jesus Cristo, meus irmãos, Cristo agora, o cristão, ele tem algo em comum. Tem algo em comum. Você tem comunhão com Deus. Ele se identificou conosco. E uma vez que os cristãos são membros de um só corpo, nós também temos comunhão com todos os outros cristãos. Meus irmãos, mais uma vez que nós experimentamos a vida que vem de Jesus Cristo, deve nascer em nós o desejo de compartilhá-la com outros. Ter comunhão e compartilhar, exatamente como João fez. E esse compartilhar não tem nada a ver com você ficar discutindo diferenças de igrejas. Esse compartilhar não tem nada a ver com você ficar discutindo diferenças doutrinárias. Você ficar comparando linhas de pensamento. O que João se refere aqui, meus irmãos, tem a ver em compartilhar experiências espirituais com os outros, através do modo de vida, através das palavras, das conversas. Meus irmãos, nós também fomos chamados para testemunhar sobre quem Deus é. Como temos vivido isso? Como temos feito isso?
E eu termino o sermão no verso 4. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. E aqui João declara um dos principais propósitos desta carta: a nossa alegria. E a alegria aqui provavelmente, meus irmãos, se refere aos leitores da carta, juntamente com João, o que passa a ser também uma realidade para nós. A alegria de João não seria completa se os seus leitores não compartilhassem do verdadeiro conhecimento de Cristo. E nem a alegria deles poderia ser completa. Meus irmãos, nós não podemos ficar satisfeitos, sentados no banco da igreja, satisfeitos se a gente sabe que os nossos irmãos não compartilham do verdadeiro conhecimento de Cristo. Não podemos. A alegria deles não será completa, nem a nossa. Nem eles, nem nós conseguiremos desfrutar de verdadeira alegria. Meus irmãos, sejamos testemunhos do Senhor, para que não somente nós, mas que outros venham a ter também essa comunhão com Deus, a qual João está falando aqui. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Meus irmãos, essa manhã é isso aqui que acontece conosco. Jesus Cristo, Ele está no meio da igreja. Ele está no meio do seu povo. Porque aquele que criou todas as coisas, Ele quer ter comunhão comigo. Ele quer ter comunhão conosco. O Filho de Deus, o Rei do Universo, quer ter comunhão conosco. Ele deseja salvar, Ele deseja nos transformar. Ele deseja conviver conosco, ter comunhão. Creia no Deus eterno. Se você ainda hoje, por algum motivo, não aceitou a Jesus Cristo como Senhor, como Salvador da sua vida, você está acompanhando pela internet, ainda não é tarde. Não importa como você viveu até aqui, não importa o teu passado, não importa o que você fez até agora, mas essa manhã Cristo está aqui. Você pode dobrar-se diante dele. E na história, ele jamais rejeitou nenhum pecador que se chegou diante dele. Ele tem graça suficiente para lhe dar muito mais do que você merece. Ele é misericordioso bastante para te perdoar de todo o mal e salvar tua alma do inferno. Ele tem verdadeiro amor e poder para cuidar do seu coração e para te conduzir em segurança à pátria celeste. Eu te convido a dar esse passo pela ajuda do Espírito Santo, para que você tenha comunhão conosco e com Deus e seu Filho Jesus Cristo. Que você possa, até mesmo pela transmissão, orar e dizer: Senhor, eu quero ter essa experiência contigo. Senhor, eu quero ter comunhão contigo e com o teu povo. E se você é um cristão, se você é cristão e não sente a necessidade e a urgência de compartilhar o conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, você está pecando miseravelmente. Miseravelmente. Hoje o Senhor também te chama ao arrependimento, não é só para o incrédulo, mas é para o crente também. O Senhor chama ao arrependimento e a você se deixar ser um instrumento de proclamação da sua palavra. Essa manhã você também pode orar e dizer: Senhor, perdoa pela minha negligência. Faz o meu coração arder novamente em admiração ao teu Filho Jesus Cristo e abre os meus lábios para a proclamação da tua verdade. Que a palavra do Senhor, essa manhã, possa edificar o teu coração. Que você possa, a cada manhã, meditar e desfrutar
da presença maravilhosa e do conhecimento verdadeiro do nosso Senhor Jesus Cristo. E que esta igreja, que eu, que você, possamos verdadeiramente ter paixão por Cristo e abrir os nossos lábios para a proclamação dessa verdade. Para que a minha alegria, para que a sua alegria, para que a nossa alegria seja completa. E que o perdão de Deus possa alcançar outros pecadores. Amém? Amém. Oremos.